demora mais para procurar, igual você falou, e quando ele resolve procurar a ajuda com o psicólogo, né, ou até mesmo um psiquiatra, você acredita que nós demoramos mais buscar essa ajuda por conta da carga que nos colocaram desde os anos que se passaram, desde a época lá dos nossos pais, dos nossos avós? Eu acredito que sim, que parte do processo é esse, tipo, que isso é frescura, que isso não leva a nada, que isso é coisa de mulherzinha. Existe ainda, de certa forma, esse preconceito. Mas também o que eu percebi, tá, eu tô desenvolvendo um curso para homens. Na última vez que eu trabalhei com mulheres, né, uns meses atrás, eu fiz um que se chamava o Caminho da Rosa para Mulheres, depois eu fiz o Afiano Machado, eu intercalava as turmas. Hoje eu fico só com o Afiano Machado. E o Afiano Machado teve mais inscritos. Falei, peraí, mas que história é essa então de que as mulheres buscam muito mais? Não, porque eu percebi também, olha que interessante como é que é o comportamento masculino. Se você tem uma publicação no Instagram sei lá, por exemplo, dizendo assim que meditação faz bem. Então se uma mulher abre essa publicação e tem um homem falando meditação faz bem para tal coisa, ela vai querer ler. Se tem uma mulher fazendo aquela publicação na arte, ela também vai ler. Agora o homem é diferente. Olha só que interessante. Meditação faz bem, por exemplo. Aí o cara vai olhar, quem que é esse maluco abraçando árvore aqui? Que coisa de entendeu? Uhum. Aí aparece uma mulher falando, coisa de mulher. Agora aparece o lutador Vanderlei Silva dizendo que medita antes de cada luta no UFC. Ele, opa, por quê? Ele é referência pra ele. Os homens veem por hierarquia. Ele fala, peraí, se esse cara foda desse jeito aqui faz meditação, por que eu não? Eu admiro esse cara, ele é um puta de um lutador, ele é um alfa tal, aí ele vai querer se interessar. Então eu percebi isso nesse trabalho. Os homens eles precisam se identificar muito com quem está falando. Ele precisa criar um ambiente, um olhar de respeito por quem está falando. Como se fosse um exército, aquele cara pode ser o meu capitão e eu vou seguir ele porque eu confio nele. Se ele não se conecta dessa forma hierarquizada, eu percebi isso, ele não se conecta. E nesse trabalho eu percebi isso. E como meu trabalho ele tem muito disso que eu trago, foi coisas que eu sofri pessoalmente. Então o cara se conecta com essa verdade, fala, cara, esse cara passou o que eu passei e hoje ele está no outro patamar. Ele está falando com a minha dor. Ele está entendendo o que eu estou passando. Ele está entendendo o que está acontecendo. Esse cara eu vou seguir e vou confiar nele. Então os caras vêm porque vê muita verdade. Agora se fosse um outro camarada que estivesse só tentando vender por vender alguma coisa, os caras eles sacam essas paradas. É muito curioso isso. E hoje o seu diferencial para fazer o cara te ver como uma referência, o que é? Cara, vou comprar o curso do cara. Eu gero conteúdo igual um louco no meu Instagram para ajudar os caras. Eu abro caixinha de pergunta praticamente todo dia. Falo, irmão, faz assim, faz assado. Você tá olhando para isso errado. Você tá no caminho certo. Eu fiz isso na minha vida e errei. Então o cara ele percebe. É evidente que eu vou trazer nesse lugar não só as minhas experiências, mas os cursos que eu fiz, as teorias que eu estudei e por aí vai. Então o cara ele vai se conectando ao longo de um tempo comigo. E de repente eu abro uma turma, ele já está pronto para entrar. Fala, cara, é isso que eu tô buscando. Ele entra e muitas vezes se torna tão... Porque o grupo permanece, apesar da turma já ter passado. Tem cara lá que se tornou uma espécie de diretor do grupo, que ajuda outros caras gratuitamente. Porque aquilo ali foi tão forte para ele que ele permanece numa espécie de missão. A gente tem uma espécie de missão de apoio mútuo. Entende? E hoje, por exemplo, o Afiano Machado, eu costumo dizer, ele se tornou muito maior do que eu. Um dia eu quero preparar outros caras para fazer o que eu tô fazendo se eu não estiver mais aqui. É importante isso continuar. Massa. Interessante. Cara,